Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos. Estamos hoje com mais um estudo expositivo. Vamos começar um livro novo. Hoje a gente vai começar o livro de Filemon. Ontem, infelizmente, por motivos de saúde, eu não pude estar fazendo o nosso estudo expositivo, mas hoje, com a graça de Deus, estamos de volta e estamos aqui para estudar o livro de Filemon. Eu dividi o estudo do livro em 2 dias, por isso a gente vai trabalhar hoje do verso 1 até o verso 16 e amanhã do 17 até o verso 25. Então vamos só esperar aqui o nosso intérprete chegar para a gente iniciar. Deixa eu ver aqui. Acho que ela já está aqui. Se a Margarida hoje vai estar interpretando junto, está aqui com a gente interpretando para os irmãos surdos da Igreja Batista da Graça. E Margarida, tudo bem? Está conseguindo me ouvir? Oi, oi, tá me ouvindo? Tá, né? Eu não tô conseguindo te ouvir. Eu acho que é alguma coisa aqui no meu fone de ouvido. Ok, então vamos começar, né? Já que você está me ouvindo, vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que esteja nos orientando para nós iniciarmos aqui o nosso estudo. Eu vou desativar aqui os comentários, porque facilita a visualização dos surdos em relação a os comentários ficam na frente, né? Então eles não conseguem visualizar muito bem o intérprete. Então vamos lá, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, misericordioso Deus, te peço nesse momento, Pai, por tua graça, tua misericórdia. Fala conosco, nos ajuda, Senhor Deus, a interpretarmos mais um livro maravilhoso da tua palavra, Senhor. Que nós possamos, que teu Espírito Santo venha, Senhor, falar aos nossos corações através da tua santa palavra. Se te pedimos, Pai, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Bem, vamos lá. Hoje nós vamos estudar o livro de Filemon. Vamos ver do verso 1 até o verso 16. Pensando um pouco a respeito da mensagem central do livro de Filemon, nós poderíamos, provavelmente você não vai entender assim, você não vai enxergar um verso, por ser um livro muito pequeno, talvez você não enxergue um verso muito claro. Mas eu talvez, se eu fosse escolher um verso que poderia descrever o livro de Filemon, né, o sentimento do livro de Filemon, aqui no verso 15. Vamos ler o verso 15? Eu poderia descrever e resumir nesse verso 15, certo? Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Mas não como escravo, muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Então, se eu fosse escolher um versículo que resumisse o pensamento dessa epístola de Filemon, eu escolheria esse verso 15 e o verso 16. Se você for analisar, né, ontem eu coloquei para a nossa igreja como exercício, vocês darem uma lida no livro de Filemon, e aí já iria ajudando a refletir. Essa carta de Paulo é uma carta muito pequena e uma carta extremamente pessoal. O apóstolo Paulo ele enviou essa carta estando preso. E ele enviou para Filemon e para a igreja que se reunia na casa de Filemon, que foi um discípulo que se converteu a partir do ministério do apóstolo Paulo. É uma carta muito pequena e que ela tem uma mensagem central que pode nos falar sobre perdão, sobre amor cristão, sobre igualdade entre pessoas e como o cristianismo nos torna
iguais e também nos ensinar a mudança de vida decorrente do cristianismo e o quanto a mudança de atitude ela é necessária a uma verdadeira vida cristã. Então essa epístola de Filemon, apesar de ser uma epístola bastante pequena, ela não faz um trabalho, ela não tem trabalhos teológicos tão profundos. Ela é de uma praticidade muito grande e, por ela ser uma carta extremamente pessoal, nós conseguimos identificar algumas coisas a respeito do coração de Paulo, né, como é que Paulo pensava, e a respeito de como o cristão deve viver essa nova realidade. Nós temos 3 personagens principais nessa epístola. Um deles é Paulo, o segundo é Filemon, que é para quem Paulo escreveu essa carta, e o terceiro é o Onésimo. Deixa eu só procurar aqui, só para eu não... Onésimo. Meu Deus. Isso mesmo, Onésimo. No verso 10 aparece o nome dele. Onésimo, que era um escravo, certo? Então, Paulo, apóstolo, escreveu para Filemon, um discípulo amado de Paulo, para que Filemon recebesse Onésimo, um escravo fugitivo. Então nós temos perdão, né, tema de perdão nessa epístola. Nós temos um tema de amor cristão e o tema de igualdade em Cristo. Temas importantes. Alguns querem afirmar que essa epístola ela é uma epístola cristã contra a escravidão. Na realidade, não é essa a intenção de Paulo. Nós precisamos entender que em nenhum momento o cristianismo ele se levantou de modo sistemático contra a escravidão. Você não vai ver nenhum texto bíblico falando a respeito contrário à escravidão que existia naquela época. Você não vai ver o cristianismo lutando essa batalha contra o sistema desta forma. No entanto, e aí eu quero ser muito cuidadoso no que eu estou dizendo, no entanto, é óbvio que uma consequência natural do cristianismo bíblico, vivido de maneira bíblica, é que a escravidão ela é algo a ser ultrapassado, algo que naturalmente vai sendo destruído na sua versão mais desumana. E isso a gente vê porque o cristianismo, e nessa carta você vê isso claramente, Paulo ele não pede que ocorra a libertação de Onésimo, mas a maneira como Paulo agora apresenta a forma como Filemon deveria receber o seu escravo Onésimo, naturalmente começa a identificar que aquele tipo de relacionamento escravocrata que acontecia no período apostólico era algo que não deveria, então, existir da mesma maneira, pois o cristianismo, a vida cristã, ela vai redimir esta esfera de relação humana, ao ponto de que, quando o cristianismo ele é implementado de maneira completa, de maneira correta, de maneira bíblica, naturalmente, consequentemente, a escravidão ela vai sendo repensada ao ponto de ser, então, destruída. Ok? Então, vamos lá. Começando aqui a epístola a partir do verso 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador. Então, primeiro, essa epístola foi escrita por 2 pessoas. Uma é Timóteo e a outra é Paulo. Paulo e Timóteo, Paulo estava como prisioneiro, estava recebendo assistência de Timóteo. Ele escreveu a Filemon, que não era simplesmente um discípulo, mas era também alguém que colaborava com o ministério apostólico de Paulo e com o reino de Deus. E Paulo agora vai descrever no verso 2 qual é uma das formas como
Filemon apoiava esse ministério. O verso 2 diz, a igreja que se reúne em sua casa. Então, Filemon, como um cristão, era um homem rico, um homem de posses, e era um homem que provavelmente liderava uma igreja, e essa igreja se reunia na própria casa de Filemon. Filemon havia se convertido a partir do ministério do apóstolo Paulo, e essa igreja que se reunia na casa dele, provavelmente ele cita dois outros personagens, que é Áfia, que provavelmente tudo indica que seria a esposa de Filemon, e Arquipo, que também indicaria ser um dos filhos de Filemon, nosso companheiro de luta. A igreja que se reúne em sua casa, irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Então, provavelmente um dos filhos de Filemon também havia participado do ministério apostólico de Paulo, havia contribuído com a igreja e era um cristão ativo na igreja de Cristo, e que tinha uma igreja que se reunia na casa de Filemon. Então, olha que interessante, um ponto interessante. A igreja ela precisa de um lugar para se reunir, certo? Tem pessoas que se levantam contra, eu sou contrário à igreja institucionalizada, e na realidade essas pessoas que são contrárias à igreja institucionalizada, elas não têm muitas razões bíblicas para dizerem isso. É fato que a Bíblia não nos manda institucionalizar a igreja a ponto de ter CNPJ, a ponto de ter uma estrutura social, toda uma organização, todo um estatuto, uma coisa assim. É óbvio que a igreja, a Bíblia não exige isso. No entanto, nós sabemos que devemos estar submetidos às estruturas civis. E o nosso governo, ele nos exige que as igrejas, essas comunidades, onde ocorre essa movimentação de pessoas, movimentação financeira, toda essa organização, seja organizada de modo estatutário. Isso é o correto do ponto de vista civil, certo? No entanto, a gente vê que existiam várias igrejas que se reuniam em cidades, em locais específicos nas cidades, ou se reuniam em casas de pessoas específicas. O caso aqui, então, de Filemon é que na casa dele se reunia uma igreja. Pessoas da comunidade iam até a casa de Filemon, onde lá eles se reuniam e eles congregavam. Então, essa carta não é escrita apenas a Filemon, mas é escrita também a toda a comunidade, sendo então endereçada a Filemon. Isso é interessante, por quê? Porque apesar de que a carta trata de um assunto pessoal de Filemon, olha que interessante, mas Paulo deixa claro que essa carta estava endereçada também à igreja, indicando que Filemon ele não era somente um mero membro da comunidade, ele era também uma liderança importante daquela igreja que se reunia na casa dele. Então, a atitude que Filemon deveria ter em relação ao tema que Paulo vai trabalhar aqui, iria, obviamente, refletir na comunidade dele. Na comunidade que ele talvez pastoreasse, cuidasse, né? que ele auxiliasse aquela comunidade, que ele contribuísse com aquela comunidade. Então, ele, por ser uma liderança, ele deveria ter uma ação que fosse tomada como exemplo por todos. Isso é um fato importante, porque quando você é liderança em uma comunidade, você precisa entender que sua vida ela não é totalmente privada, mas ela passa a ser também um ente público. A sua vida ela passa a ser um instrumento público. A vida do pastor, a vida dos líderes da igreja, não é uma vida privada. De todo crente ele deveria ser uma vida pública, certo? Mas isso repousa sobre o pastor esse chamado, sobre os líderes, presbíteros, diáconos, esse chamado de serem exemplos para toda a comunidade, não somente para os cristãos são chamados para serem exemplos para todo o mundo, mas os líderes eles são chamados a serem exemplo para a comunidade. Deixa eu só ver aqui se eu desativei aqui porque senão fica vibrando o celular e atrapalhando aqui. Pronto. Então, gente, a gente vê primeiramente esse aspecto aqui, né, de quem escreveu a carta, para quem a carta foi enviada,
e que essa carta, apesar de tratar de um assunto pessoal, mas ela é endereçada a um homem chamado Filemon e a igreja que se reúne na casa dele. Então a igreja seria testemunha de tudo aquilo que estava sendo dito ali pelo apóstolo Paulo. Essa carta seria lida também ali para a igreja. Qual é o desejo, então, de Paulo no verso 3? Que a graça e a paz de nosso Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então, o desejo de que a graça de Deus repouse sobre a vida daquelas pessoas. E sabemos que a graça de Deus ela é responsável pela salvação, mas também responsável pela santificação, pela capacitação do homem para que ele vença os efeitos do pecado, tanto do pecado que o condena, quanto também do pecado que o impede de avançar na santificação. Então, a graça de Deus é o poder para nos salvar e o poder para nos santificar. Então, que essa graça ela esteja com eles, tanto na salvação de todos eles, quanto também na capacitação daquele povo em viver a verdadeira vida cristã para a glória de Deus. E que está muito relacionado com o assunto que Paulo vai trabalhar aqui na carta. Por quê? Porque o que Paulo pede aqui na carta de Filemon só é possível mediante a graça de Deus. Sem a graça de Deus não seria possível. E a gente vai entender por quê um pouco mais à frente. O verso 4, ele começa a falar um pouco, do verso 4 ao verso 7, ele fala um pouco sobre as ações de graças dele, né? O que é que ele é grato a Deus através da vida de Filemon. Ele diz o seguinte: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações. De quem? De Filemon. Porque tenho ouvido, aí ele está falando do testemunho público da vida de Filemon. Tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Então Filemon, ele não é somente alguém que lidera aquela igreja, mas também é alguém que fez com que Paulo ouvisse a respeito do testemunho público daquele homem, da vida daquele homem. O testemunho de confiança que ele tem na pessoa de Jesus Cristo, confiança que ele tem no Senhor Jesus, compreensão do senhorio de Cristo na vida dele, e isso moldava a maneira como ele vivia, mas também dos relacionamentos dele para com os crentes ao redor dele, que diz o seu amor para todos os santos. Não sei se vocês entendem que o apóstolo Paulo ele sempre trazia à tona 3 características da fé cristã, 3 virtudes da fé cristã, da vida cristã: fé, esperança e amor. Aqui ele fala de 2 dessas virtudes: a fé no Senhor Jesus, que é aquilo que me move a crer no Senhor Jesus, e o amor, que é aquilo que me faz relacionar-me com Deus e com o meu próximo da maneira correta. Certo? Então, fé é o que me faz, me capacita a viver esse chamado de Deus, né? O que me capacita a viver o chamado é a fé, e o que me faz relacionar-se com os outros é o amor. A esperança não é o que ele trata aqui nessa epístola, mas ele trata de 2 dimensões aqui, 2 virtudes da vida cristã. O verso 6, ele continua dizendo assim: oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Ele já está preparando o coração de Filemon para o que ele vai falar mais à frente, certo? Ele começa a falar o seguinte: o desejo, ele é grato pela forma, pelo testemunho público de uma fé verdadeira, de um amor real que Filemon tinha pelos crentes, mas agora ele também tem um desejo, ele ora para que essa fé que ele tem recebido de Deus e que ele tem tido essa comunhão, esse partilhar dessa fé para com os outros, recebida de Deus, capacite ele, ou seja, o que é que ele diz? Que se torne eficaz. Não seja uma fé teórica, ou seja, não seja uma fé que simplesmente ele diz: não, Jesus é Senhor, eu conheço a Bíblia, eu sei os mandamentos, eu sei todas as doutrinas bíblicas. Ou seja, ele está dizendo: olha, eu oro para que essa fé que você tem não seja somente uma fé teórica, mas seja uma fé eficiente, uma fé eficaz, ou seja, uma fé que produz resultados. Lembra lá em Tiago que ele diz que fé sem obras é morta? O que é que Tiago queria dizer ali? Tiago não está dizendo ali que a fé
que as obras salvam, mas ele está dizendo que uma fé que não é demonstrada por obras é uma fé irreal. Ou seja, uma fé meramente teórica não é uma fé salvífica. Uma fé salvífica, uma fé que salva, é a fé que produz frutos como evidência de que aquela fé é real. Então ele está dizendo aqui que ele ora para que a fé que Filemon tenha seja algo traduzido na prática de sua vida. E no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós. Então quer dizer, a fé me capacita a compreender e ao mesmo tempo a ver a obra que Deus está fazendo em mim, as capacidades que Deus me dá de vivenciar uma experiência cristã completa, santa, amorosa, de serviço, de perdão, de amor. Tudo isso são dimensões que a vida cristã manifesta a partir de uma fé correta, de uma fé viva, de uma fé real, que não é só teórica. E aí ele diz o bem que há em nós para com Cristo. Pois, verso 7, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Ou seja, a prática da vida cristã que Filemon tinha para com aquela igreja que ele estava ali se reunindo na casa dele, a fé viva que ele tinha, e que era a fé eficaz que produzia serviço e produzia amor para aquela comunidade, é o que alegrou o coração de Paulo, porque Paulo percebeu que era esse amor vivido por Filemon que animava o coração daquela igreja a permanecer firme no Senhor Jesus. Ou seja, a fé de Filemon era uma fé contagiante, era uma fé contagiosa. Era uma fé que, ao ser vivida na presença da igreja, fazia com que a igreja desejasse a mesma fé que Filemon vivia. E isso alegrava aquela igreja. Isso desenvolvia aquela igreja. E fazia com que Paulo se alegrasse por saber que a fé de Filemon, o amor de Filemon, era algo que demonstrava-se em frutos práticos na vida daquela comunidade. E aí ele agora começa... Depois que ele introduz dessa forma e ele chama a atenção de Onésimo para aquela vida que Filemon, aquela vida que Filemon vivia, aquela fé pública e real de Filemon, ele agora vai introduzir o seu pedido, no verso 8. Ele diz assim, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha, eu sei que sou apóstolo, eu sou uma autoridade sobre a sua vida, Filemon. E eu sei, eu tenho plena liberdade em Cristo de ordenar a você que faça o que eu vou dizer que deve ser feito. Eu sei em Cristo que o que eu vou ordenar a você é uma lei vinda de Deus. É vontade de Deus. Eu tenho total liberdade de expressar isso. Dizer o seguinte, olha, você é obrigado a fazer isso, porque Deus nos mandou obedecer dessa forma. Então ele está dizendo, olha, em Cristo eu sei que eu teria liberdade total de dizer para você, faça e ponto final. No entanto, olha que interessante. Verso 9. Prefiro, no entanto, pedir em nome do amor. Ele quer agora lançar uma motivação no coração de Filemon. Ele está dizendo, Filemon, eu não quero que você faça porque eu estou mandando. Eu quero que você faça porque o amor te manda fazer. Porque a vida do amor cristão nos faz viver isso. Lembra que a palavra de Deus nos é dito lá em 1 João, que aquele que não ama o seu irmão, ele não ama a Deus? Porque é impossível dizer que você ama a quem você não vê e você não ama a quem você vê. É incongruente. Não combina essas duas coisas. E aqui ele deixa isso muito claro quando ele diz aqui que é em nome do amor. Ou seja, ele diz, Filemon, olha para o amor cristão que habita em você. O amor de Cristo que habita em você. É em nome disso que eu quero te pedir.
Eu não quero ordenar, mandar. Eu quero que você seja motivado a fazer o que é certo. Eu quero que essa motivação venha de dentro de você. De dentro do que o Espírito Santo de Deus está fazendo em você. Ele dizendo o seguinte: sendo o que sou, Paulo, o velho. E aí Paulo, provavelmente já no final do seu ministério, preso, né, esperando aí talvez a decapitação, ele diz: e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Então ele está dizendo: olha, eu estou pedindo em nome do amor, sendo o que sou, Paulo. E agora prisioneiro de Cristo Jesus. Como se Paulo estivesse agora trazendo à tona o seguinte: olha, eu tenho uma história, Filemon. Eu tenho uma história de que eu vivi esse amor. E é em nome desse amor que eu vivi, que eu estou pedindo a você que se motive a partir dele, diante do que eu vou te pedir para fazer. Verso 10. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo. É óbvio que filho aqui, quando ele usa a figura filho, é uma figura carinhosa. Era um discípulo muito amado. Certo? Ele estava demonstrando carinho por Onésimo. Não era que era filho de sangue dele, mas era filho na fé. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo. Filho esse o quê? Olha, que gerei entre algemas. Ou seja, Paulo estava preso e conheceu Onésimo. E quando ele conheceu Onésimo, esse rapaz aqui, ele pregou para esse rapaz. Esse rapaz se converteu na prisão onde Paulo estava. E aí ele diz no verso 11. Olha só que interessante o que ele diz no verso 11. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. O que mudou na vida de Onésimo? A conversão, Cristo. Antes de conhecer a Cristo, Onésimo era inútil para Filemon. No estado em que Onésimo estava, quando Paulo conheceu ele, Onésimo era inútil, descartável. Alguém que ele e nada era a mesma coisa para Filemon. Mas agora não. Antes ele era inútil. Agora não. Agora ele é útil. Aí você diz, por quê? Por causa de Cristo. O que foi então que Cristo fez para tornar Onésimo alguém de inútil para Filemon, para alguém útil para Filemon? E não somente para Filemon, mas também para o próprio apóstolo Paulo. Era alguém que Paulo via como alguém útil para a vida de Paulo. Alguém que era bênção para a própria vida de Paulo. Verso 12. Eu o estou mandando de volta a você. Então, olha que interessante. Aqui a gente já vê claramente que Onésimo, então, havia fugido. Havia deixado Filemon. A gente sabe que ele é um escravo, porque quando você lê a carta toda, você percebe. Então, ele era um escravo que havia fugido. E agora, Paulo está mandando Onésimo, depois de convertido, de volta para casa. De volta para o chefe dele, ao patrão, para o senhor dele, para Filemon. Eu queria conservá-lo comigo. Olha, o verso 12 de novo. Eu estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Então ele está mandando Onésimo de volta, mas também está indo o sentimento de Paulo, tanto por Onésimo, quanto por Filemon, está indo junto com aquilo que vai acontecer quando ele voltar para casa. Então, Paulo está lançando todo o seu afeto, toda a sua emoção, todo o seu amor, todo o seu coração no que ele estava dizendo, no que ele estava fazendo, no que ele pedia para Filemon fazer. Paulo queria ver uma ação do amor de Cristo na vida desses dois homens. E aí no verso 13 diz, eu queria conservá-lo. Filemon, verso 13, para você que está chegando agora. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Então ele queria que Onésimo permanecesse lá para servir a Paulo, como servo de Paulo, ao invés de estar servindo a Filemon. Ele se converteu lá, Paulo gostou dele, ele era um jovem que estava se demonstrando muito útil para Paulo. Paulo poderia permanecer com ele ali. Mas Paulo disse, não, eu estou mandando ele de volta. Olha o verso 14. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento. Ou seja, eu quero que ele permaneça aqui, mas se você aceitar que ele fique aqui, certo, Filemon? Não quero que você
não quero tomar essa decisão sem respeitar o que Onésimo significa para você. E é interessante. Onésimo era servo, escravo de Filemon. E um escravo, ele vivia sob a condição de escravidão vitalícia, gente. Não é? A escravidão era um contrato de trabalho que a pessoa ela passava a vida toda servindo aquele outro, morria sob a condição de escravidão. A não ser que o Senhor libertasse ele. Mas tanto ele, a esposa dele, os filhos dele, se tornavam escravos daquele senhor para todo sempre. Era assim, o escravo ele era uma propriedade do senhor. O senhor poderia fazer o que quisesse com o escravo. Isso era o mais triste da escravidão. Que o escravo não era visto como um ser humano, era visto como uma propriedade, como um objeto. Então Paulo aqui ele está introduzindo um conceito muito interessante e bem diferenciado vamos dizer assim, da ética cristã. Olha, ele é escravo seu, mas eu poderia permanecer com ele aqui, mas eu não vou fazer isso sem o seu consentimento, pois ele é, entre aspas, né, propriedade sua. Agora, o mais estranho, e para nós hoje, é estranho a gente entender isso, né, propriedade sua. Naquela época, se você chegasse e dissesse, fulano é escravo teu, então ele é propriedade sua. Não soaria estranho para ninguém ouvir isso, que alguém é propriedade de alguém. De forma alguma. Para aquela sociedade, para aquela cultura, não. Para a gente soa meio ofensivo. Para aquela cultura, não. Pelo contrário, para aquela cultura, soaria ofensivo para a cultura comum, a cultura secularizada, o que Paulo está fazendo aqui. Pedindo que Filemon receba Onésimo de volta em casa, como se recebesse um filho de Paulo. Isso é o que começaria a dizer, peraí, um escravo? Não, mas escravo tem direito de nada, não. E também diante da condição em que Onésimo saiu de perto de Filemon, fugiu de Filemon. Olha só. Não que verso 14, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Então ele está dizendo, olha, Onésimo, eu poderia até chegar, mandar uma carta para você e dizer assim, Filemon, poderia dizer assim, Filemon, Onésimo está aqui, eu preguei para ele, ele se converteu, estou gostando do rapaz, é interessante, ele é muito útil para mim, eu sou um velho, eu estou precisando de ajuda, e ele é muito útil para mim, um jovem bom, prestativo. Eu posso ficar com ele aqui, Filemon? Aí Filemon ia de lá pensar, caramba, esse escravo aqui, que era minha propriedade, me causou prejuízo, tá lá, tudo bem, Paulo, vá lá, fique com ele aí, né, que ele seja feliz aí, que você... Não, Paulo não queria isso. Paulo não queria que fosse uma obrigação, que Filemon estivesse fazendo como obrigação. Não, Paulo queria resolver um problema prioritário, que estava no coração de Filemon e no coração de Onésimo. Existia algo muito mais importante no coração de Paulo a ser resolvido do que qualquer outra coisa que poderia ser de etiqueta social, de cultura local, de qualquer coisa. Verso 15. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente. Olha só que interessante. Paulo agora coloca de maneira como tendo aqui um sujeito oculto. Talvez, Paulo está dando aqui talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente. Na realidade, ele não foi afastado temporariamente. Onésimo foi que fugiu. A gente vai ver mais para frente que Onésimo ele fugiu porque roubou o chefe. Roubou o chefe e fugiu. Olha só que coisa terrível. E Filemon, por ser crente, provavelmente Filemon era um bom senhor. Mas Onésimo era um mau escravo. Correu, fugiu, roubou e foi embora. E aí diz aqui, talvez ele tenha sido temporariamente afastado. Então, o que é isso que Paulo está falando? Paulo está deixando implícito aqui a soberania de Deus. Deus soberanamente permitiu que isso acontecesse. Para quê? Vamos ler de novo o verso 15. Talvez ele tenha sido afastado de você, temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Olha só. Tudo isso que causou dor no teu coração, Filemon, prejuízo financeiro para você, o que esse rapaz fez de errado, que fez com que esse rapaz parasse aqui, fugisse de você e fosse preso aqui junto comigo. Talvez, Filemon, Deus tenha permitido tudo isso
para que esse rapaz entregasse sua vida a Cristo a partir da minha pregação. E que ele voltasse para você. E você o recebesse para sempre na sua casa. Olha que interessante. Receber como? Como propriedade? Olha só o verso 16. Não como escravo. E Paulo está dizendo aqui, o que Paulo está falando aqui, Paulo não está defendendo o abolicionismo. Não é isso, gente. A gente precisa entender para a gente não politizar as cartas. Não era essa a intenção. A luta abolicionista ela é real, ela foi importante demais na história. Cristãos estavam engajados nisso, contra o racismo, contra o preconceito, contra a escravidão, porque escravidão não era somente negros com brancos, mas também, nessa época, era branco com branco também. Não tinha isso. Não era que Paulo estava militando politicamente. Paulo estava falando de dignidade humana. O que é o princípio da dignidade humana? É que todos são igualmente, todos possuem igual valor diante de Deus. E o que Paulo está querendo dizer aqui no verso 16 é: receba ele para sempre na sua vida, Filemon. Não como escravo. Paulo não estava dizendo que ele deveria libertar, não é isso. Mas muito mais do que escravo. Como irmão caríssimo. Como irmão em Cristo. Então ele continuaria sendo escravo de Filemon. No entanto, ele seria irmão em Cristo de Filemon. Igual a Filemon. Em importância diante de Deus. Não era uma propriedade. Era um irmão. Alguém que estava ali numa posição de servo. E aí leiam lá as epístolas de Paulo, quando ele fala: senhores, como é que os senhores devem tratar os servos, como é que os servos devem tratar os senhores. E aqui Paulo está dizendo, dá um valor extremamente importante no final do verso 16, quando ele diz o seguinte: ó, como irmão caríssimo, especialmente de mim, especialmente como irmão meu em Cristo, considere, Filemon, que ele agora é irmão do apóstolo Paulo, e é irmão seu também. Considere isso. E com maior razão, e aí ele aplica uma razão muito maior, de você. Ele é irmão seu, Filemon. Ele não é sua propriedade. Você não deve inferiorizá-lo como ser humano. Você não deve usá-lo como propriedade, como objeto, como se fosse um animal. Não, Filemon. Ele não está acusando Filemon. Entenda isso. Porque ele fez elogios a Filemon, sobre o amor de Filemon, sobre o cuidado, o zelo, a fé de Filemon. O que Paulo está falando aqui é que o coração de Filemon deveria recebê-lo não como o coração de um senhor que foi roubado por um escravo, mas como o coração de um cristão que está recebendo um irmão de volta em casa. Olha só como o evangelho transforma. Você está entendendo? E olha a razão. Quer como ser humano. Aqui fecha o raciocínio. Receba ele como ser humano. O que Paulo está querendo dizer aqui, gente, é aquilo que aquela sociedade ela fazia. Ela considerava os escravos como pessoas inferiores, como sub-humanos, como propriedades, como animais. Maltratava-se. Tratava-se de modo inferior. As pessoas, quando olhavam para um escravo, olhavam de cima para baixo. Você acha que isso dentro da igreja cristã não acontece, não? É claro que acontecia isso. E Paulo está combatendo um comportamento social pecaminoso. Porque esse comportamento social pecaminoso, ele afeta a vida cristã. Afeta a maneira como nós enxergamos o mundo. Você está entendendo? Porque nós temos a característica natural de nos deixarmos ser moldados pelo mundo. Lembra o que aqui Romanos capítulo 12 diz? Sede renovados em vosso entendimento. Não vos conformeis com este século. Irmãos, o mundo tem a capacidade de querer nos moldar ao erro. Querer nos moldar a uma sexualidade pecaminosa, querer nos moldar a comportamentos pecaminosos. O mundo tem essa característica sobre nós.
E nós devemos usar o evangelho para irmos de encontro a esse comportamento pecaminoso. E se a Bíblia nos diz que somos criados igualmente seres humanos, como o apóstolo Paulo diz, não há homem, nem mulher, nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre. Todos são igualmente importantes para o Senhor. Ele não está dizendo que nós somos iguais, porque ninguém é igual a ninguém. Está aqui eu e Margarida aqui embaixo. Né? Eu sou barbado, Margarida não tem barba. Sobrancelha é grossa, sobrancelha de Margarida é mais fina. Eu sou homem, ela é mulher. A gente não é igual, gente. Não é nisso que Paulo está, que a Bíblia diz, que nós somos iguais, como se a gente fosse cópias. Não. Nós somos diferentes, temos personalidades diferentes, temos pensamentos diferentes, temos ideias diferentes, temos culturas diferentes, vivências diferentes, experiências diferentes. No entanto, no que diz respeito ao valor, o que é valor? É aquilo que dá importância a algo. Uma coisa tem um valor, outra coisa tem mais valor. Por exemplo, esse livro aqui, ele é um livro bem fininho. Se eu pegar esse livro aqui, ele já é um livro mais grosso. Então esse livro tem mais valor financeiro que esse livro aqui. Mas digamos que se esse livro aqui for mais teologicamente profundo que esse aqui, ele tem mais valor teológico que esse outro livro. Um exemplo, certo? Então, valores. O que é que Paulo está falando? Que em termos de ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, todos nós temos o mesmo valor de importância. Certo? Não, aqui não está dizendo que Filemon, se continuasse Filemon sendo senhor e Onésimo sendo escravo, agora Onésimo ia tratar Filemon como, e aí, galera, beleza, parceiro, tá ligado, velho? Não, não é isso. Eles não são iguais em termos de hierarquia funcional. O que é hierarquia funcional? É que alguém manda e outro obedece. Isso é hierarquia funcional. No entanto, na hierarquia funcional, não é sinal de que quem manda é melhor do que quem obedece. É sinal de organização, vocação, chamado. Você está entendendo? Por exemplo, quando a Bíblia diz que homem é líder e mulher ela está numa posição de submissão à liderança masculina, ele não está dizendo que a mulher é inferior. Ambos são iguais em importância diante de Deus. Mas no que diz respeito à hierarquia funcional, ou seja, responsabilidades, o homem tem uma responsabilidade superior à mulher. Será mais cobrado por Deus do que a mulher, pelos seus erros e acertos. São responsabilidades que nos diferenciam. Certo? Eu sou pastor de uma igreja, sou líder da igreja. Não significa dizer que eu sou superior aos membros, eu sou igualmente irmão de todos eles. A diferença pesa sobre a minha responsabilidade, que é maior. O valor da minha responsabilidade é maior do que a dos outros irmãos, dentro do contexto da igreja. Aqui o relacionamento de servo e escravo permaneceria inalterado. A diferença estava na maneira como eles iriam se relacionar, com o coração respeitando que ambos são irmãos no Senhor. Então, ele diz aqui, quer como irmão no Senhor. E ele finaliza assim. Então, eu quero fechar nessa lógica aqui. Como o Evangelho transforma a nossa maneira de nos relacionar, irmãos. Porque Filemon, que foi fruto do ministério de Paulo, era um líder numa igreja que se reunia na casa dele, um homem de fé, um homem de amor, um homem de vida cristã visível. Este homem, agora que teve um escravo perdido, Paulo agora cobra que esse homem exerça essa fé visível que ele desenvolveu em uma demonstração de amor. E essa demonstração de amor faria com que Filemon agora não olhasse mais para Onésimo como um mero escravo,
mas como um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, digno de amor, digno de respeito, digno de cuidado, dignidade humana. Filemão seria obrigado a despender para com Onésimo. E Onésimo seria obrigado a enxergar o seu Senhor como seu irmão em Cristo, assim como ele deveria ver da mesma forma. Então a gente tem uma parte arrependida, Onésimo, temos uma parte prejudicada, Filemão, e temos um pacificador, Paulo, aquele que faz as pessoas compreenderem a necessidade de pedir perdão e a necessidade de perdoar. Por quê? Porque todos nós somos igualmente importantes como seres humanos para o nosso Deus. Então que você guarde no seu coração essa importância. Não são as ideologias políticas que vão resolver o problema do ser humano. É somente o Evangelho de Cristo que vai nos fazer olhar para o outro como alguém semelhante a nós, com o mesmo valor inerente, o mesmo valor como ser humano. E na hora que alguém nos prejudicar, nós temos que pensar que nós somos responsáveis por amar aqueles que nos prejudicaram. Porque eles são nossos irmãos no Senhor, no caso aqui dos crentes. Aqui é uma disputa entre crentes, certo? É claro que o incrédulo você tem que amar também, que a Bíblia diz, ame aos vossos inimigos. Né? É assim que a Bíblia nos ensina. Mas aqui eu estou lidando com uma disputa entre dois crentes no Senhor. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite, que você possa estar aqui com a gente amanhã, onde a gente vai fechar aqui a epístola, né, de Filemão, e que você guarde no seu coração que quando você não quer perdoar alguém, é porque você está se achando melhor do que aquela pessoa. Você está achando que você é o Senhor e ele é o seu escravo. Que ele merece sofrer porque ele pecou contra você. E o que Paulo está ensinando é que o amor cristão não deve ver dessa forma, não deve viver dessa maneira. Mas nós devemos olhar para os outros com amor, para que a nossa fé seja uma fé eficaz, verdadeira. Então, se você não sabe perdoar o próximo, você ainda não aprendeu a amar. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde. Então, amanhã nos vemos aqui. E você que está aí no grupo da nossa igreja, né, do WhatsApp da igreja, né, aí no caso é só os membros da igreja, fica atento aos avisos. A gente vai dar alguns avisos com relação ao drive-thru dos namorados, que vai acontecer esse sábado, certo? Então, fica atento aí aos avisos para você não cometer gafes, certo? A gente vai falar sobre o sentido com que os carros vão chegar na igreja, como é que a gente vai distribuir os kitzinhos, que não pode descer do carro, certo? Eu vou descer para falar com o fulano. Não, não pode descer do carro, certo? Vão ser 30 minutos só, né, de trajeto do carro para poder receber os kits, então sejam pontuais, fiquem atentos aí aos avisos e que Deus abençoe cada um nas suas casas. Saudade aí de todos vocês. Deus abençoe. Tchau.